Olá, gente boa de Deus, a paz de Cristo a todos. Mais uma vez estamos aqui na nossa série de mensagens sobre o tema Em que cremos. Quando eu digo em que cremos, eu estou falando em meu nome, ou seja, aquilo que eu realmente creio como doutrina ou ensino fundamental do Evangelho, mas também estou representando e falando a associação que temos o privilégio de presidir, a Apoiorte, Associação de Pastores, Obreiros de Igrejas em Obra de Restauração, e acredito que por extensão todas as igrejas que estão fundamentadas no Evangelho, todos os ministérios que estão fundamentadas na palavra. Por isso não estamos falando nada mais, nada menos do que aquilo que caracteriza o Evangelho. E nós falamos no primeiro vídeo sobre a triunidade, a doutrina bíblica do Deus triuno. Depois falamos no segundo vídeo, numa segunda mensagem, sobre a palavra de Deus, como a Bíblia Sagrada, a palavra revelada de Deus para nós. E hoje eu quero falar de um outro assunto muito importante. No meio evangélico, um tanto polêmico em alguns detalhes, mas é sobre a salvação. E o texto que eu quero tomar como texto base para a nossa reflexão hoje é a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, verso 8 ao 10, quando ele diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos leitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Nós cremos explicitamente, como a palavra nos ensina, inclusive a partir deste texto, que a salvação, que exatamente é o fato do homem que por conta do pecado se destituiu da glória de Deus, como diz Romanos 3:22, condenado eternamente a afastar-se de Deus, a morte eterna, enfim, a condenação eterna. Essa salvação, ela é operada somente pela graça de Deus. Um dos postulados da Reforma Protestante foi essa, sola gratia, somente pela graça de Deus. O que é a graça de Deus? É o presente. A graça de Deus é o favor imerecido. A graça de Deus é Deus estendendo as suas mãos, onde nós, os que nele cremos, estendemos a nossa mão, que podemos chamar de fé, como a Bíblia nos ensina. E é o encontro da graça, que é o favor imerecido de Deus, é Deus que quis nos salvar, e só Ele que pode nos salvar, com a nossa resposta da fé. Então é Deus dando e nós recebendo, né? Cada um de nós recebendo. Então, portanto, é Deus dando pela graça e cada um de nós recebendo pela fé. Por isso a Bíblia vai explicitamente dizer que não é pelas obras, não há nada que se possa fazer para ser salvo. Inclusive, esse é um texto que explicitamente ele diz que as obras, elas são obras que são frutos, atitudes, consequências, elas são de fato consequências da nossa salvação. Então as obras são as obras que reproduzem a nossa salvação, a salvação em nós. Então nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos para a prática das boas obras. Por isso, muitos textos das Escrituras vão deixar mais do que claro que não há nada que o homem possa fazer para alcançar a salvação. Não há promessa, não há campanha, não há oferta, não há nada que compre a salvação. Ela é oferecida pela graça. A única resposta que damos é a resposta da fé, é de crer que Ele nos amou primeiro e que nos salva por meio de Cristo Jesus na cruz do Calvário. A coisa que não se pode deixar de falar quando se fala de salvação é sobre a segurança dessa salvação. É nesse ponto que no meio evangélico existe algumas divergências, mas eu quero, para não termos tempo aqui alongado, dizer o que as Escrituras de forma muito explícita dizem. No capítulo 1, verso 6 de Filipenses, Paulo, a partir daquela inspiração divina, falando daquela igreja, diz assim, que aquele que começou em vós a boa obra a aperfeiçoará até aquele dia. Paulo está falando da salvação, Paulo está falando de toda a obra que Deus, uma vez iniciando, Ele a aperfeiçoa, Ele a conclui.
A gente, quando vai para o próprio texto aqui de Efésios, capítulo 1, verso 13, o texto diz que nós somos selados, marcados pelo Espírito Santo. Nós somos um penhor de Deus pela pessoa do Espírito Santo. E aí a gente tem o próprio Jesus dizendo em João, Evangelho, capítulo 6, verso 37, quando ele diz assim: o que o Pai me entregou, ou todos aqueles que o Pai trouxe e enviou até a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Por isso, entendemos, e muitos dos teólogos e dos cristãos e dos pastores, igrejas entendem, que a salvação, uma vez ela acontecendo e acontecida na vida de qualquer pessoa que pela fé tenha encontrado a graça de Deus e vice-versa na sua vida, ela é aperfeiçoada até o fim. Por isso não entendemos que a salvação seja uma coisa que se ganha e que se perca, uma coisa que se conquista e que se deixe pelo caminho. Se é o fato de que estar na igreja não significa ser salvo, ter levantado a mão um dia não significa ser salvo, estar muito tempo dentro do meio de igreja não significa ser salvo. Porém, uma vez a experiência real e verdadeira acontecida na vida de uma pessoa, esse alguém é salvo e esse alguém permanecerá neste processo salvífico de Deus. Daí, também é preciso dizer que esse processo de salvação, ele trabalha paralelamente ao de santificação. Porque um dos textos que eu gosto muito, e esse eu quero ler, que é o de Hebreus 10, verso 12, é um texto que ele fala de dois processos, quer dizer, fala de duas realidades, melhor dizendo, acontecendo ao mesmo tempo. Um é estado e outro é um processo. Porque o texto diz assim, porque, Hebreus 10, verso 14, porque com uma só oblação ou sacrifício, aperfeiçoou, olha o estado do ato passado, é estado, para sempre, olha a continuidade, olha a perseverança, os que são, processo, estão sendo santificados. Aqui está um texto que mostra para nós que a salvação, ao mesmo tempo que ela é algo realizado, é um estado, eu sou salvo, mas eu também estou num processo de santificação, num processo de aperfeiçoamento, para me tornar a imagem do Filho de Deus, como diz Romanos 8, verso 29, pelo trabalhar, pelo operar do Espírito Santo em mim. Por isso, santificação é um processo que acontece ao mesmo tempo como estado, ao mesmo tempo como continuação ou processo. É algo que acontece, a salvação, como estado, mas ao mesmo tempo como processo. Talvez seja esse o detalhe que muitos têm a grande dificuldade de entender. Por isso, em quem cremos, nós cremos que a salvação é um ato da graça de Deus que nós alcançamos pela fé. Salvação não é feita e não é conquistada pelas obras. Salvação é algo que, uma vez acontecendo, ela permanecerá e se concluirá. E salvação, ao tempo que é um estado, também é um processo. É um processo que se concluirá, mas é o processo de nos aperfeiçoar até que alcancemos, como Paulo diz aos Efésios, capítulo 4, verso 13 em diante, a estatura de varão perfeito. Por isso, todo o salvo em Cristo Jesus, ele é salvo. Salvo continua sendo, pela graça de Deus, até o encontro com o Senhor na eternidade. É isto e é nisto em que cremos. Deus o abençoe e até a próxima, assim querendo Deus.